contra Kiev desde o começo da guerra. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas no ataque. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem informação em Brasília para a Rede CBN. Gabriela Genick. Marcela, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a decisão de Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF, mas que o Congresso continua aberto ao diálogo com respeito e serenidade e em busca do equilíbrio das contas públicas. Mota saiu em defesa, portanto, da decisão de Moraes, que acabou suspendendo os efeitos do decreto, mas também a decisão do Congresso que barrou o texto. Na decisão, Marcela, o ministro Alexandre de Moraes disse que há uma séria e fundada dúvida sobre o eventual desvio de finalidade do decreto de Lula, mas que também há que o projeto do Congresso Nacional que derrubou a medida do governo Lula também não há uma suspeita de que também não tenha sido legal. Na avaliação de Moraes, os dois se distanciam dos pressupostos previstos na Constituição e, por isso, a necessidade de uma audiência de conciliação para tratar sobre o tema. Moraes defendeu a atuação do Supremo Tribunal Federal, disse que é necessário que a Suprema Corte exerça a competência que tem para resolver os graves conflitos entre o Legislativo e o Executivo, mas que não dá para confundir a legítima competência do Supremo com ativismo judicial, sob pena de haver uma trágica omissão ou uma inaceitável covardia institucional. Marcela. Obrigada pelas informações, Gabriela Echenique. No horário de Brasília, 11h05. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Hoje tem bola rolando na CBN, hein? Chegou a hora, torcedor palmeirense, chegou a hora, torcedor tricolor. 4 horas, a bola vai rolar para Fluminense e Al Hilal, quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e às 10 da noite, o chão vai tremer, já diria Osmar Santos, Palmeiras e Chelsea. Jogo às 10 horas, vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente traz todos os destaques do Verdão. Começamos o nosso giro trazendo informações de Wimbledon em sua primeira participação na chave principal de um dos principais torneios de tênis do mundo. João Fonseca se garantiu na terceira rodada do Grand Slam depois de derrotar o norte-americano Jason Brooksby por 3-1. Com a vitória, o brasileiro se tornou o tenista mais jovem a chegar nessa fase da competição desde 2011 e agora enfrenta o chileno Nicolas Jarry em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio inglês, hoje por volta das 11h30 da manhã. Daqui a pouco informações da Ponte Preta, que tem o final de semana importante de preparação até o duelo contra o Tombense na segunda-feira, e é uma sexta-feira importante também, porque a diretoria deve regularizar as pendências salariais com o elenco ainda hoje. Falando em diretoria, o clube divulgou as primeiras imagens da ampliação do novo centro de treinamento, que será no Jardim Oline e contará com 4 campos profissionais. Final de semana agitado para a região da Copa Paulista. Em Piracicaba, o 15 recebe o Primavera às 8 da noite. Amanhã, em Americana, Rio Branco joga contra o Paulista às 3 da tarde no Décio Vita. Em Sorocaba, o São Bento recebe o Guarani às 5 da tarde. E agora o destaque de Leonardo Dai. Hoje tem Palmeiras, Dai. O Palmeiras disputa nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. Para o técnico Abel Ferreira,
o Verdão entra como o azarão neste confronto. O Palmeiras continua com muitas dúvidas em sua escalação. Quem vencer vai enfrentar na semifinal o vencedor de Fluminense e Al Hilal, que jogam um pouco mais cedo, às 16h no horário de Brasília. No Brasil, o Corinthians se movimenta no mercado de transferências, tentando cuidar do seu presente e do seu futuro. O São Paulo já não conta mais com o meia Matheus Alves, que vai para a Rússia. Enquanto isso, o Santos aproveita a intertemporada para observar os seus garotos da sua categoria de base. A Inter de Limeira recebe o Cascavel amanhã às 16h no Limeirão pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo 7 com 21 pontos, uma vitória pode confirmar a classificação antecipada do Leão à próxima fase da competição. E o Guarani confirmou o primeiro reforço da janela de julho. Conforme antecipou ontem o presidente Rômulo Amaro, aqui em entrevista à Rádio CBN, o Bugre contará com Renan Castro, lateral de 29 anos que estava jogando no Água Santa. Ele tem passagem pelo Amazonas, onde foi companheiro de equipe de Diego Torres e é até hoje o terceiro jogador com mais partidas pelo clube manauara. Felipe Coutinho fica no Vasco da Gama. O Aston Villa anunciou a rescisão de contrato na manhã de hoje. Na sequência, o clube carioca anunciou a permanência nas redes sociais com um vídeo dizendo: a magia continua. Coutinho usará a camisa 10 a partir de agora e assina vínculo de 1 ano, ou seja, até a metade de 2026. Nico Williams continua no Atlético Bilbao. O atacante de 22 anos, protagonista de uma das principais novelas da janela de transferências, renovou com o clube basco até 2035. Ele era alvo do Barcelona e do Bayern de Munique e agora tem uma multa de 90 milhões de euros. O Bilbao anunciou a renovação na manhã de hoje com o jogador de 22 anos. Ele é considerado uma das principais joias do futebol espanhol e era cotado para deixar o clube nessa janela de transferências. E agora o destaque da opinião, Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Ao mesmo tempo que a gente precisa dedicar atenção aos jogos das nossas equipes aqui, o Guarani contra o Londrina, a Ponte na segunda-feira contra o Tombense. É claro que o Mundial, ele toma, né, o nosso corpo de ansiedade, porque realmente 2 jogos maravilhosos, 2 jogos que mexem com o público brasileiro, seja o torcedor tricolor ou seja quem vai secar o tricolor das Laranjeiras, seja o torcedor palmeirense ou quem vai secar o Palmeiras hoje às 10 da noite. Mas realmente muito legal o calendário da Copa do Mundo desta sexta-feira, o cardápio, né? E a gente espera que os brasileiros possam disputar a semifinal. Seria um prêmio para o futebol brasileiro, que em termos de seleção anda tão desacreditado, mas os clubes mostraram nesse Mundial e estão mostrando que são capazes de coisas legais no futebol mundial. Aqui tá todo mundo ansioso, só se fala nisso, hein? Só se fala nisso. Corredores do Complexo EP, tá todo mundo pra lá, pra cá, com palpites. O corintiano chama a gente de canto e fala: e aí, cara? Tá estranho, os corintianos, né, afirmam que estão preocupados. Aí chega o palmeirense: e o que você acha? Então, a gente... Engraçado, né? Porque assim, o corintiano tá preocupado e o Civais também. Pô, tá com cara de que o Palmeiras vai conseguir. Aí você chega nos palmeirenses: tô preocupado também. Tá todo mundo preocupado. Normalmente o cara que torce, ele é mais pessimista, não é, Júlio, em relação à equipe dele, né? Ele fica cheio de comedimento, acha que nada vai dar certo. Em compensação, os rivais já acham que, por exemplo, no caso do Corinthians, o corintiano acha que o Palmeiras vai ganhar ou vai chegar perto, né? Normalmente é assim, o cara que torce pra equipe, ele é meio pessimista, ou se não faz aquela zica reversa, né? Mas tudo isso faz parte aí de um grande jogo e que mexe realmente com as emoções do torcedor brasileiro. Mexe e remexe nas emoções. Não há quem fique indiferente a um duelo desse. Júlio Nascimento. Meu caro Carlão de Freitas. É metal, estragando metal, já diria o Carlos Batista, né? Boa. Sensacional. 11h13. Mande aí sua mensagem pro nosso WhatsApp, 991869070. Sexta-feira a gente sempre dá uma atenção também pros jogos do Mundial. Então já pode mandar aí seu palpitão pro nosso jogo, até porque hoje não tem arena, né? Teremos a transmissão do Fluminense, então aproveite o espaço aqui no CBN Esportes para deixar o seu palpite de quanto vai ser Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. E amanhã também são 2 jogos espetaculares, cara. Primeiro,
com o jogo do PSG com o Bayern de Munique. Esse jogo é incrível. Jogaço. E depois com o jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. O Real Madrid é a minha base do time do Cartola, hein, Carlão de Freitas? O senhor escala aí. Eu escalei ontem já, pô. Eu tô indo all-in no Real Madrid, porque eu ainda tô nas cabeças lá brigando por título. E eu esqueci, caí, tô lá na zona de rebaixamento. O Carlão tá. Ainda. O pulso ainda pulsa, mas precisa aí de uma recuperação extraordinária. O 8º colocado é CNM, né? CNM. Filho do homem, hein? Filho do homem. Negócio é arbitragem, CNM. Acho que escalação de futebol não tá logrando isso, já diria aquele, esteja onde estiver. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Esportes, tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Norte Sul, excesso de veículos na saída da Rua Engenheiro Carlos Stevenson até a Rua Nuporanga por conta de uma ocorrência, uma colisão envolvendo 2 veículos de passeio próxima à Rua Gustavo Ambrucci. Quem segue no sentido oposto, sentido sentido Guarani, não encontra dificuldades. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão nos 2 sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado vai fazendo um bom caminho em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem lentidão na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido oposto, é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h18. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, vamos com o Leonardo Dai, já trazendo as informações do futebol paulista, até porque vem aí Palmeiras e Chelsea, quartas de final, Copa do Mundo de Clubes, Dai.
O Palmeiras decide nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O jogo contra o Chelsea da Inglaterra será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde o Verdão já eliminou o Botafogo nas oitavas de final. Quem vencer vai enfrentar na semifinal de terça-feira quem passar do duelo entre Fluminense e Al Hilal, que jogam um pouco mais cedo, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. As surpresas dessa Copa do Mundo de Clubes mudaram a perspectiva geral em torno de confrontos como este Palmeiras e Chelsea, mas não mudaram a avaliação do técnico palmeirense Abel Ferreira, que continua vendo o seu time como underdog, uma expressão que em português significa algo como azarão ou a famosa zebra. O treinador falou sobre a saída do seu principal jogador, Estevão, que vai para o adversário após a Copa do Mundo de Clubes para exemplificar o abismo entre as duas equipes. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Além disso, o Palmeiras tem desfalques. O zagueiro Murilo continua machucado. O outro zagueiro, Gustavo Gomes, foi expulso contra o Botafogo. E Joaquim Piquerez, lateral esquerdo, sofreu o segundo cartão amarelo. O natural seria uma escalação muito parecida com a que venceu o Botafogo, até porque Paulinho de novo não poderá jogar os 90 minutos, com trocas apenas dos jogadores suspensos pelos seus reservas imediatos. Isso levaria a um time com o Everton, Giai, Mikael, Bruno Fux e Vanderlan, Martínez, Rios, Maurício, Alan, Estevão e Vitor Roque. No entanto, Abel Ferreira gosta de surpresas em jogos como esse. Tem disputas abertas no setor de meio de campo e também tem gostado de despistar os técnicos adversários. Por isso, a palavra de apoio dada a Vanderlan na entrevista coletiva pode significar justamente que ele não vai jogar. E também temos a palavra de José Manuel Lopes, atacante argentino, que acha que o técnico ainda tem dúvidas, porque não passou a escalação nem para os próprios jogadores. Ainda não falou nada nem pra gente, acho que ele tá com algumas dúvidas também. No Brasil, o Corinthians segue tentando a contratação dos atacantes Biel, que está no Sporting de Portugal, e Carlos Vinícius, que está deixando o Fulham da Inglaterra. Além disso, o Timão também está preocupado com o seu futuro e renovou o contrato de um jogador de 16 anos com uma multa que ultrapassa os 300 milhões de reais. Trata-se de Luca Caramico, tratado como uma promessa das categorias de base do clube. Por falar em categorias de base, o Santos está aproveitando os treinos da intertemporada para observar jogadores do time sub-20 que podem ser úteis no segundo semestre. Já o São Paulo não conta mais com um dos jogadores que vieram da sua base, Matheus Alves, meia que está a caminho do CSKA da Rússia. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, pelas informações. O Carlão, só passando aqui, né, os prováveis times de Palmeiras e Chelsea. O Palmeiras tem desfalques defensivos, né? A gente falou já sobre a ausência do Murilo, aí perde o Gustavo Gomes por suspensão e também o Piquerez. Então, provável Palmeiras de Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Então, tirando o Giai, são 3 reservas. Emiliano Martínez, Richard Rios, Maurício, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse o time do Palmeiras, que é a base aí que vem já atuando nos últimos jogos. E Enzo Maresca também tem desfalques no Chelsea. E uma dúvida é se o Pedro Neto vai jogar ou não. O Pedro Neto, atacante português, era muito próximo do Diogo Jota, que foi morto ontem, né? Morreu ontem, né? Naquele acidente trágico na Europa, ao lado do irmão. Ontem a gente falou bastante disso. Atacante do Liverpool da seleção portuguesa. O Pedro Neto, segundo o Enzo Maresca, tá muito abalado. Tá muito abalado e o técnico do Chelsea deixou nas mãos dele decidir isso, se ele vai ou não pro jogo. Mas o provável Chelsea é de Robert Sanches, Gusto Chalobah, Colwill e Cucurella, o cabeludinho xarope, Reece James, Lavia, né? Pedro Neto ou a entrada do João Pedro, por exemplo, o brasileiro pode aparecer nessa escalação. Enzo Fernandes, Cole Palmer, Liam Delap. Esse é o time do provável Chelsea também para enfrentar
o time do Palmeiras. E nós falávamos, né, sobre a possibilidade do acidente, né, ou da tragédia envolvendo o Diogo Jota afetar integrantes do Mundial de Clubes, né? E você disse que fatalmente ou certamente iria afetar como afetou, né? O Pedro Neto é um amigo do Diogo Jota e a participação dele hoje está em xeque e que o treinador está respeitando, né? O sentimento, o Enzo Maresca está respeitando o sentimento do jogador. Se jogar, né? Resta saber como que vai estar, mas estando perto do 100%, o Pedro Neto é um jogador que precisa ser marcado, precisa ser vigiado, mesmo se aplicar o Palmer. Se não jogar o Pedro Neto, vai o João Pedro, né, que pela primeira vez vai vestir a camisa do Chelsea, então pode ter aquele desentrosamento. O Palmeiras, o que pega é o sistema defensivo, né, porque são duas situações. Os dois jogaram juntos em duas partidas, altos e baixos. O alto que foi na goleada contra o Sporting Cristal, mais um jogo no Allianz Parque, eles não foram exigidos, né? Um jogo muito tranquilo. E quando eles passaram por uma pressão, talvez semelhante à que vão passar hoje contra o Chelsea, que foi contra o Cruzeiro, o Palmeiras foi muito mal, principalmente no início do jogo. Depois retomou, mas não teve tempo de empatar o jogo, a derrota por 2-1 no Mineirão, mas o Palmeiras toma 2 gols em 1 minuto. Né, os gols marcados pelo Caio Jorge. Então fica essa expectativa. Agora eu tô vendo muita gente falar do Vanderlan, que não sei o que dá medo e tal. O Vanderlan, ele não jogador. É o Piquerez, evidentemente. Não é o Piquerez, não tem a qualidade do Piquerez. O Piquerez é um jogador do Uruguai, de seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, acostumado a viver grandes momentos com o Palmeiras também. Mas o Vanderlan não é nenhum juvenil, gente. O Vanderlan ele tem mais de 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Então é um cara acostumado a passar por estes momentos. Não vou dizer que ele tem a experiência do Piquerez, mas ele já jogou grandes jogos. O cara, para jogar no Palmeiras e ter em seu currículo mais de 100 jogos, ele não é nenhum bobinho, ele não é nenhum juvenil. É claro que requer atenção, é claro que é um jogo diferente para o Vanderlan, mas ele não está começando agora. Eu acho que é importante depositar a confiança no garoto. Eu acompanhei a entrevista coletiva dele no início da semana, demonstrou muita tranquilidade, muito equilíbrio nas declarações, sequer gaguejou, né? Então teve uma participação muito importante aí nesta semana. Se for utilizado, não é o Piquerez, mas tem possibilidades importantes de dar conta do recado. A dupla de zaga já não inspira tanta confiança assim. Ontem no Arena nós falávamos sobre isso, o Bruno Fux até mais tarimbado, né, um jogador que tem ali uma certa qualidade técnica e atuou contra o Botafogo, que foi um jogo pesado. Agora o Mikael é zagueiro, né? É sujeito a chuvas e trovoadas, é um Odivan 2.0. É um jogador de muita raça, de muito vigor, mas tecnicamente deixa a desejar. Então requer um pouco de atenção, os volantes vão ter que proteger ali, o próprio Giai fazendo a função de um terceiro zagueiro pelo lado direito, mas de qualquer maneira causa sim, né, uma certa apreensão, porque não está ali o Gustavo Gomes, que é o grande capitão, e o Murilo, que está lesionado, né? Os dois formam ali um casamento perfeito e Bruno Fux e Mikael ainda não se entrosaram, né? Jogaram 2 partidas e 2 partidas completamente diferentes nesta temporada. É isso, né? Então a gente tá aqui na expectativa de um grande jogo, certamente, do Palmeiras contra o Chelsea, além do Fluminense contra o Al Hilal, que vai ser um jogaço. John Arias tá vivendo um momento dominado, né, Carlão? Nossa. É a grande esperança do Fluminense. O Fluminense, eu li algumas matérias sobre o Fluminense hoje pela manhã. O Fluminense acredita que poderá permanecer com o John Arias. Acho difícil, hein? Com a bola que ele está jogando. Tá muito valorizado. Jogador de seleção, protagonista em seleção colombiana, é a seleção colombiana que cumpre um bom papel nas eliminatórias. Acho também pouco provável. Seria legal se permanecesse, né? Porque é um grande jogador, um jogador que enriquece o futebol brasileiro, mas é um cara que dificilmente permanece no Fluminense em virtude do que tem apresentado na Copa do Mundo e antes da Copa também, né? Ele assumiu esse protagonismo no Fluminense. É isso. Rapidamente aqui com algumas mensagens.
diária. Ganhar do City já é espetacular. Aí pega o celular pra mandar mensagem pra família, aí vem a mensagem do banco, né? Pix recebido. Aí é 3,00000. Que coisa cara, maravilhosa. É uma doideira, hein? isso aí. Nossa. Al Hilal é o time do Sheik. Repórter CBN, a gente volta daqui a pouco. CBN Esportes Campinas. EP Agro. Oi pessoal, aqui é o Marcos Felipe e esta semana foi comemorado o Dia Mundial da Fruta. É importante para a nossa nutrição e também para o agronegócio. Vamos te contar como está o mercado de produção de frutas aqui no interior de São Paulo e também te contar quais as melhores frutas para o nosso dia a dia. O EP Agro é neste sábado às 9:30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de julho de 2025. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender os atos do governo e do Congresso sobre o IOF está em sintonia com a casa. Ele se colocou à disposição para dialogar em busca de equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Mais cedo, Moraes suspendeu os efeitos dos decretos de Lula que tratam da elevação do imposto sobre operações financeiras e o ato do Congresso que derrubou a iniciativa do governo federal. Além disso, o ministro marcou para o próximo dia 15 uma audiência de conciliação entre governo e Congresso sobre o tema. Começou em Gondomar, na região do Porto, o velório dos jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva. Os dois irmãos morreram num acidente de carro na Espanha. Diogo era atacante do Liverpool, da Inglaterra, e defendia a seleção de Portugal. E André jogou a última temporada pelo Penafiel, time que disputa a segunda divisão da Liga Portuguesa. O clube inglês anunciou que vai aposentar a camisa 20, que foi usada por Diogo Jota nos últimos 4 anos. A tragédia gerou comoção e repercutiu entre equipes de futebol e torcedores do mundo todo. Segundo a imprensa portuguesa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que vai ao velório. O sepultamento deve ser realizado amanhã. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h33, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia, pessoal. Sou fã do Eliel, principalmente no seu palpites. Aliás, hoje não tem arena. José Henrique Semedo mandando aqui. Não lembro do... É Semedinho? É o nosso? Grande Semedinho, saudade. Hoje não tem arena, vale lembrar, né? Com a transmissão do Fluminense ao Hilal. Bom dia, muito se compara o Endrick e o Estevão. O Estevão tem mais habilidade, mas o Endrick chega na Europa mais preparado do que ele. Se as contratações fossem invertidas, o Endrick seria titular absoluto no Chelsea. O Estevão faria a mesma trajetória do Vini, Fábio Veloso. Fabião, cara, com todo respeito, eu acho que nenhum dos dois chegou preparado na Europa. Infelizmente, isso não é culpa. O próprio Estevão vai chegar, mas não vai chegar preparado. E isso a gente tem falado sempre aqui nos debates envolvendo os novos valores do futebol brasileiro se transferindo, né? Pô, o Endrick foi com 18, né? O Estevão também está indo com 18. São muito novos. Quero realmente que o Estevão chegue e arrebente no Chelsea, mas pouco provável. A tendência é acontecer com o Estevão o que está acontecendo com o Endrick, né? Ainda precisa de um processo de maturação, precisa de uma ambientação na Europa. Não é fácil chegar e já dar conta do recado, né? Por exemplo, o Neymar, quando foi, ele já tinha passado dos 20, né? 20, mesmo ainda novo, mas já foi um pouco maduro. É claro que estamos falando de um extra classe, né? Mas eu acho que nem o Endrick foi preparado, os dois, muito novos demais. E isso não só com eles, isso tem acontecido no futebol brasileiro
Por isso que daqui a pouco é um bate-volta danado, né? Pô, você pega aí o... Acontece isso muitas vezes. O David Washington aí, né? Que não é nenhum extra-classe, mas pô, foi pro Chelsea, já tá de volta pro Santos, né? Eles vão muito novos, né? E infelizmente o Endrick não foi preparado, mesmo indo para um Real Madrid, e o Estevão também, eu acho que não está preparado ainda para chegar e assumir a responsabilidade no Chelsea. Quem sabe, daqui um ano e meio, 2, eles possam protagonizar na Europa, mas o início muito difícil do Endrick, e eu estou prevendo muitas dificuldades para o Estevão também. É isso, mais participações aqui pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco tem informações do futebol de Campinas. Bom dia, Carlão, o jogo do Fluminense vai ser melhor do que o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras se classifica nos pênaltis. Eu não sei quem falou pra mim, ou algum programa, o Júlio, que percebia o Fluminense mais leve. E eu sinto também um Fluminense bem à vontade. Então, eu percebo isso. Primeiro porque, com todo respeito ao torcedor tricolor, nós não imaginávamos o Fluminense entre os 8 melhores da Copa do Mundo. E o Palmeiras, ele está, nós falávamos até fora do ar, né, Júlio? O Palmeiras, a torcida está curtindo muito o Mundial, está vivendo o Mundial, isso eu acho muito legal, muito bacana. Agora, o Palmeiras, quando entra nessas partidas envolvendo o Mundial, ele entra cercado de tensão, né? Foi assim contra o Miami, foi assim contra o Al-Ahly. Não sei se essa cobrança, né, que tem que ser campeão mundial, a torcida anseia muito por esta conquista. Contra o Botafogo, não. Contra o Botafogo, eu gostei do Palmeiras, a postura, o Palmeiras agressivo, o Palmeiras decidido a vencer o jogo, e foi o que aconteceu, com coragem, né? Mas eu acho o Palmeiras mais tenso, né? Parece com mais responsabilidade dentro desse Mundial do que o Fluminense. O Fluminense tá curtindo. Bom, ontem as imagens do Flusão treinando, Renato Gaúcho de descalço, curtindo, parecia que lá Renato Gaúcho. Lá Renato Gaúcho. Não, faz sentido. E vamos ver agora, o Cano desencantou, né? Tava devendo aí o golzinho. Vamos ver agora se ele deslancha também, mantém essa boa forma para ajudar o Arias, né? Porque só deixar na responsabilidade do Arias, ainda mais porque o Al-Hilal é um time muito bom. Nossa, é um time muito bom. É um time com muitos jogadores que foram realidades no futebol europeu, né? João Cancelo, o Savic. Então, assim, muito bom, a gente tá vendo o Malcom jogar muita bola. O Marcos Leonardo é um jogador muito talentoso, então é um time forte. Eu acho que individualmente o Al-Hilal, talvez até entre os 4 dessa chave, né? Palmeiras, Chelsea, Al-Hilal e Fluminense, individualmente tô pra falar pra você aí, Júlio, que o Al-Hilal tem mais recursos, mais individualidades que os 4, mais jogadores decisivos. Agora, isso é resenha, né? Entre ter individualidade e se classificar, em conquistar, existe aí uma diferença gigante. O Palmeiras, ele é muito competitivo, né? A gente sempre traça o paralelo com o Flamengo, né? Se o Flamengo tem a individualidade, tem, né, os talentosos, o Palmeiras tem uma maneira de competir que ninguém se iguala no futebol brasileiro. O Fluminense tem a leveza da competição, né? De um Renato curtindo também este Mundial. E o Chelsea é o europeu, né? Vamos ver o que dá um europeu que acabou de conquistar aí a Conference League. Muito bem, ó, a galera mandando aqui, ó, Daniel Ferraz Xavier, de Campinas, Chelsea 7-1 no Palmeiras. Pra quem será que torce o Daniel, né? O Daniel acho que é santista, se eu não estiver enganado. Então tá secando, né? Então sempre rivais aqui na torcida, corpando, endossando a torcida do Chelsea. Começar, eu tava ouvindo ali um... Blue is the color, football in this game. Aí é o hino do Chelsea, mas eu não sei quem tava cantando, não. 11h39, daqui a pouco a gente volta com... Esse Júlio não tem juízo. Futebol de Campinas. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Brasil amargou a primeira derrota na Copa América de 2025. Mesmo com favoritismo, a seleção comandada pelo técnico Marcos Miranda não conseguiu impor o ritmo contra o Peru e foi superado por 3-7-1. O duelo teve parciais de 25-22, 25-20, 25-23, 25-19 e 3-1 para o Peru. Com o resultado, o Brasil fica no segundo lugar, precisa vencer o Chile amanhã, sabadão, para continuar sonhando com o título do torneio. 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. 11h43, lembra do Julio Cruz? Julio Cruz. Ô, Júlio, nós estávamos argentino. falando fora do ar, né, da geração PlayStation 2, né, que foi a mudança de patamar dos games. O Julio Cruz, ele era um reserva do Ronaldo, ou não? Ele é depois do Ronaldo, mas ali, né? É, ele chega nesse período aí, mas ele tem um período de titularidade ali, né, na Inter de Milão. Cruz. Era bem Play 2 também. Muito Play 2. Você sabe que assim, eu tenho Cruz no nome, né? É. Então, quando eu começo... Verdade, eu falei brincando com você por causa do Julio Cruz argentino. Júlio César Cruz, aí Nascimento. Eu começo a minha carreira com Júlio Cruz. Aí cheguei na Rádio Central, o Alberto César falou assim, Nascimento no nome, usar Júlio Cruz, pô. Não é forte, Júlio Cruz. Tá maluco. O Corsato vai lembrar dessa história aí, os Corsatinhos sempre estão na audiência. O Alberto, não, Cruz não é forte, não. Aí virou Nascimento. Pô, mas aí o Alberto foi visionário, pô. É mais forte. Nascimento no nome, ele até brincava, né? Júlio César Arantes do Nascimento. Aí meu pai agradece isso, que meu pai queria me matar, né? Que usava Júlio Cruz, que o Nascimento é coisa séria lá em casa. Olha lá, o Carlos Corsato já mandou mensagem aqui. 11h44, vamos falar do futebol de Campinas. Começamos pela Ponte Preta, Carlão de Freitas. A Ponte tem o prazo estabelecido hoje para o desbloqueio das contas e pagamento dos salários. Hoje eu conversei com uma fonte mais cedo que diz que está muito otimista que até 4 horas o pagode vai cair na conta aí dos jogadores para chegar ao jogo contra o Tombense com tranquilidade. Então a gente vai conseguir atualizar isso de fato na segunda-feira, dia do jogo, se os salários foram pagos ou não, mas a previsão é que até 4 horas da tarde a Ponte consiga regularizar os salários dos atletas que deveriam ser pagos até a segunda-feira. E falando ainda em diretoria, o clube divulgou, né? A gente sempre cobra aqui quando tem que ser cobrado, mas
Uma notícia bem legal é que a Ponte está divulgando as primeiras imagens da ampliação do centro de treinamento do Jardim Olina. O clube está chamando de novo CT, mas é o mesmo, o CT do Jardim Olina que será ampliado. Vai virar um novo CT na prática, claro, mas é no mesmo lugar, é no mesmo local. Foi feita ali uma limpeza primeiramente e agora a Ponte vai passar pelo nivelamento ali, né, do terreno para a construção de mais 3 campos. Aí serão 4 campos profissionais para a Ponte utilizar dentro do CT do Jardim Olina. Investir em CT hoje é um caminho que os clubes do interior precisam muito. A gente foi o Mirassol iniciando aquele processo de estruturação a partir do CT, e o Mirassol hoje é um time de Série A. Então é um investimento que eu concordo, meu Carlão. Verdade, aquela história, né, do alicerce ao telhado, né, e as imagens que recebemos são imagens importantes, né, uma reformulação no CT, um novo CT, é bem verdade. E a Ponte precisa se estruturar. Eu acho que também uma das causas dos fracassos, né, nos campeonatos que a Ponte tem disputado, eu acho que se deve à estrutura, né, e a Ponte precisa melhorar se quiser voltar a um patamar legal, se igualar em termos de competição a Novo Horizontino, a Mirassol, que hoje a gente coloca como as potências, né? O Red Bull Bragantino eu tiro até por tudo que envolve o Bragantino, que é uma superpotência, né? Mas é importante a Ponte remodelar. Agora, infelizmente, a gente também tem que falar da parte ruim, né? Que é o atraso de salários. Ao invés da gente estar falando da necessidade de vitória da Ponte em casa, como que o Alberto Valentim vai montar a equipe, como que ele pode ajustar novas situações para a Ponte jogar bem, convencer e ter uma outra dinâmica dentro da Série C. Não, estamos falando de atrasos de salários. Se existe algo positivo dentro dessa situação, que é uma situação terrível, né? O trabalhador ele tem que receber, mas é que a Ponte dá a impressão, pelo menos o que chega até nós, é que isso está sendo jogado às claras com o grupo. E o jogador de futebol, ele gosta disso, ele gosta de sinceridade, mesmo que a notícia seja ruim, como é o atraso de salário, mas ele gosta do olho no olho, ele gosta da lealdade. E pelo menos isso me parece que está acontecendo, embora, né, seja totalmente errado o atraso de salários. Isso mostra aí, né, tudo bem que tem bloqueios judiciais e tal, mas isso mostra uma falta de estrutura. Quando a gente fala em estrutura, a gente coloca tudo isso também que envolve a Ponte. Mas se este reforço vier, né, o pagamento de salários, eu acho que a Ponte tem tudo para fazer um bom jogo contra o Tombense. Quem sabe uma nova Ponte Preta dentro do estádio Moisés Lucarelli para vencer, encaminhar a classificação e ter uma nova vida dentro desta competição, utilizando realmente o Moisés Lucarelli como uma base de sustentação para esta campanha que tem como o sonho o acesso à Série B. Agora, já falando sobre o time, Carlão, a Ponte tem um final de semana aí para Alberto Valentim trabalhar o time taticamente falando, mas ele tem a possibilidade de repetir o time, né? A Ponte não tem desfalques. Então, se o Alberto entender que essa formação é uma formação para se jogar em casa também, existe a possibilidade da escalação ser mantida com três zagueiros, né? O Elvis no banco de reservas, ou então colocar um time mais ofensivo aí. Acho que o Elvis seria a principal novidade na escalação. Eu acho difícil o Elvis ficar no banco. Eu acho que dessa vez, a partida em casa contra um Tombense que vive aí trocando mensagens com a zona do rebaixamento, o Elvis tem que jogar. Aí, diferente da partida de Maringá, diferente da dinâmica do jogo no interior paranaense, dessa vez não. A Ponte, ela precisa tomar iniciativa, ela precisa de criatividade, ela precisa de repertório técnico, e o Elvis, ele pode entregar tudo isso. Eu creio que ele vai fazer mudança sim. O esquema com 3 zagueiros em casa vai ser um suicídio para o trabalho do Alberto. Porque de repente acontece aí mais um revés, a torcida vem em cima, né? E a torcida já estava assim, questionando o trabalho do Alberto. Em virtude dos fracassos em casa, dos tropeços no Moisés Lucarelli, veio a vitória contra o Maringá, deu uma acalmada no ambiente, né? Pelo menos dentro de campo. Mas contra o Tombense a vitória se faz necessária por tudo isso que eu disse, né? A vitória que eu acho que pode exorcizar qualquer fantasma de dificuldades dentro do Moisés Lucarelli, uma vitória que encaminha realmente a classificação e dá à Ponte uma outra vida, uma outra visão dentro dessa Série C, né? É legal ganhar fora de casa, é importante também, faz parte, né? A sustentação de uma campanha também se faz fora de casa, mas é em casa que você tem que cumprir o objetivo, e em a Ponte vencendo o Tombense pode ser aí a entrada de uma nova situação dentro da Série C.
É isso. Agora falando sobre o Guarani, nós tivemos ontem a entrevista coletiva de Matheus Sarará, né? Inclusive, o Matheus Sarará, segundo o Farney Coelho, foi um dos jogadores aí que preocupou a diretoria porque ele tem aquela cláusula, né, Carlão? Se chegar uma proposta... Né? Do Grêmio. Se chegar uma proposta lá de cima, de Série A, Série B, o Guarani tem que liberar. Então a diretoria estava amarrando bem a situação com o Matheus Sarará, reforçando a importância dele dentro do elenco, porque seria uma outra perda considerável aí. O Sarará, ele não é uma unanimidade, ainda percebo dentro da torcida, mas a comissão técnica tem o Sarará como jogador muito importante. Ele foi o responsável pela entrevista coletiva do Guarani nessa semana. Vamos ouvir o jogador do Bugre. Cara, acho que tá sendo como todas as outras, né? Acho que a gente nunca tá deixando de trabalhar. A gente tá tratando essa semana como se fosse uma semana importante como todas as outras, como se fosse uma final de campeonato. A gente tá tratando cada jogo um por um. A gente está trabalhando para chegar no final de semana e a gente fazer um grande jogo contra o Londrina também. Quem vai jogar vai entrar para somar, para ajudar o grupo. E para mim está sendo muito bom jogar, né? Tendo a confiança do professor, do grupo. É onde o professor pegar e me escalar, eu tô preparado para jogar, entendeu? Independente se ele vai me escalar de zagueiro, como eu tô fazendo ali na linha de 3 pela esquerda ou de primeiro volante. Aonde ele optar por me colocar, eu tô preparado para jogar. Muito bem, tá então a palavra do Matheus Sarará. Eu tô certo, Carlão. O Matheus Sarará ainda, ao que parece, não é uma unanimidade dentro da torcida do Guarani, mas a comissão técnica tem visto ele com muita importância, principalmente porque o Marcelo Fernandes tem utilizado ele de uma maneira diferente, né? Aquele momento de tormenta dentro da Série C, ele teve, não vou dizer que o Sarará foi o responsável, mas ele teve algumas participações especiais, né? Ele faz gol contra, ele não conseguia ter tranquilidade nos jogos, principalmente em casa, a torcida já estava pegando no pé, errando demais dos passes e tal. Mas aí veio o jogo contra o Retrô, em que o Sarará ele é recuado a terceiro zagueiro, fazendo uma função até pelo lado esquerdo, né? Hora ou outra, antes desse jogo em Recife, ele, em alguns momentos da partida, ele chegava a atuar como um lateral, né? Como um jogador pela direita. Mas nesse jogo contra o Retrô, ele fez uma função pelo lado esquerdo, o Guarani venceu, e aí sim, uma nova vida, não só para o Guarani, mas para o Sarará, que se tornou peça importante, até por ser esse jogador multifunção, né, um cara que originalmente ele é um volante, mas ele pode atuar pela direita, como já atuou, até como um lateral, e pode jogar pela esquerda, como atuou como um zagueiro por esse setor. E ele tem crescido, ganhou confiança do técnico Marcelo Fernandes. Agora é um novo Matheus Sarará, indo para entrevista, falando com desenvoltura. A gente percebe que é um jogador que está leve, bem diferente daquele Sarará, daquele momento, né, de turbulência que o Guarani viveu na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, Carlão, sobre mercado da bola, o Guarani oficializou, a gente falou bastante ontem, que inclusive o presidente já tinha antecipado também, né? Não era segredo que o Guarani estava negociando com o Renan. Então, de fato, agora o primeiro reforço dessa janela de julho é o Renan Castro, de 29 anos, que me chamou a atenção. O Guarani destacou que ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo Amazonas. O Amazonas teve uma ascensão importante. Sim. O Diego Torres jogou no Amazonas, né? Chegou à Série B, ou seja, para um jogador ter uma quantidade de jogos assim... e ele é experiente porque tem 29 anos, eu acho que é um atleta que pelo menos vai conseguir ajudar no que o Guarani precisa, né? É o que chama atenção, né? Porque a gente tá cansado aqui em Campinas, seja a Ponte ou Guarani, mas quando anuncia um jogador, aí vem aquela coisa, 3 jogos, 4 jogos na temporada, 12 jogos numa temporada, vai que seja... 15 jogos na temporada. Pô, numa temporada em que você, no futebol brasileiro, em que você atua diversas vezes, cara, 15 jogos é muito pouco. Aí veio aí, ontem a gente falando muito do Renan no Águas de Lindóia, a gente pegou aí o retrospecto dele também no Amazonas, um jogador de regularidade, mesmo com 29 anos, e isso é muito importante. O Guarani está atrás de um lateral esquerdo, mesmo aí com a possibilidade de permanência do Emerson, o que seria importantíssimo. O Emerson tem cumprido aí um papel interessantíssimo nesta temporada de 2025, ou eventualmente se o Emerson sair, tem o Renan, que é um jogador experiente, é um jogador que tem a regularidade como uma das qualidades, né? O Guarani que tentou até com o Vitinho transformá-lo em lateral, mas o próprio Marcelo Fernandes observou que o Vitinho tem uma qualidade para jogar um pouco mais espetado, né? Mais na segunda linha, como um atacante. E agora vem o Renan para fazer uma sombra para o Emerson, para não deixar o Emerson
estagnar, ficar numa zona de conforto, ou em caso de saída do Emerson, ele assumir uma titularidade. Então é importante o Guarani ir ao mercado, né, observar, e trouxe um jogador que tem jogado. E isso também é algo que a gente tem que salientar. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Guarani está confiante aí que o Emerson Barbosa vai permanecer aqui em Campinas. Júlio Cruz, ou melhor, Nascimento, está correndo uma informação entre torcedores da Macaca de que a Ponte recebeu 45 milhões em outubro, referente à venda de 10% dos direitos de imagem para os próximos 50 anos. Seria possível vocês verificarem isso? Se for verdade, como pode ter atraso salarial? Onde estão investindo esse valor? Antônio do Jardim Boa Esperança. Olha, Antônio, claro, a gente vamos investigar aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse tipo de informação aqui, caso fosse real, chegaria ou deveria chegar ao conselho, né? O conselho deliberativo e os sócios, conselheiros, estariam cientes dessa informação. Para nós da imprensa, não chegou nada nesse sentido até o momento. Mas claro que a gente vai investigar aqui, vamos entrar em contato com as nossas fontes e também com a assessoria da Ponte Preta para tentar desvendar, e na segunda-feira eu atualizo para você, combinado? Obrigado pela mensagem, meu caro. Júlio Cruz e Oba Martins no ataque da Inter de Milão, manda aqui o Renato Alves. Tinha Tarimbo Oeste também, lembra? O Oba Martins era 99 em velocidade no FIFA. Nossa, ué. No PS2. O time lá que dava pra montar lá no Master League era Kohler, que era atacante da República Tcheca, de 2 metros de altura, carequinha, Oba Martins e Roberto Carlos de ponta esquerda. Nossa, mãe. Esquece, não tinha pra ninguém, época de ouro aí. O West, você lembra de West? Lembro. Nigeriano, jogava... Nossa. Na Inter ele jogava com o cabelo ou azul ou preto, em homenagem à Inter de Milão. Tinha Canu também. Jogava com o cabelo verde. Tinha o Canu. Essa geração da Nigéria é brincadeira, né? Tá louco. Nossa, era época de ouro aí. Agora, sabe quem eu era fã? E eu era alucinado por esse jogador, já atrapalhou a nossa vida em Copa do Mundo. O Patrick Kluivert. Nossa, mãe, jogava muita bola. Ele é auxiliar, Meu Deus. Ele é auxiliar na Holanda, eu acho. Eu não sei dizer. Nossa, mas jogava muita bola. E estilo, né, Carlão? Estiloso. Era guardadas as devidas proporções, né? É claro que ele é muito acima, mas eu lembrava muito quando eu vi o Dodô jogar, de qualidade, sabe? Centroavante, qualidade técnica, fazia gol bonito. Pô, o Kluivert, aquele jogo contra o Brasil, meu Deus do céu, em 98, como jogava bonito. Patrick Kluivert, que é da geração do Ajax, do Canu. É um time espetacular, sensacional. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp, a galera mandando mensagem. Bom dia, CBNos. Concordo com o Carlão. Jogadores vão despreparados para a Europa. Exemplo, Gabriel Moscardo, Renier. Agora querem o Bidon. E aí, Carlão, deve sair ou ficar no timão? É craque. Manda o Regis. É um jogador que tá sendo sondado, né? Tivemos agora o exemplo do São Paulo, né? Matheus Alves está indo embora. O Rian Francisco vira e mexe, recebe sondagem. O Lucas Ferreira também. No Corinthians, o Bidon, que já há algum tempo frequenta o time principal. Infelizmente, é questão de tempo pro Bidon ir embora, esses valores do São Paulo também, o Alves já tá saindo, né? Eles chegam todos com 19, 18, 17. É difícil imaginar um jogador desse chegar e já tomar conta. Né? Precisa de uma lapidação, de repente vai para um grande clube, vai um Real Madrid. Aí o Real Madrid faz um empréstimo e tal, aí chega um pouco mais rodado, como aconteceu com o Casimiro, né? O Casimiro, ele vai pro Porto, tal, ele tem uma quilometragem na Europa antes de assumir aí um posto importantíssimo no Real Madrid. Então seria importante, já que o brasileiro ele sai muito cedo, mas fazer um estágio aí num centro menor. O principal é o Portugal, né? Portugal seria importante aí para esses jogadores que saem prematuros aqui do Brasil, mas infelizmente o cara sai com 18 anos, gente, a pressão é gigante, mesmo sendo o Estevão, que no Palmeiras já é uma realidade, o Endrick saiu como uma realidade, mas chega na Europa, é outro esporte. Caiu, hein? Pingou o pagode lá na ponte. Eita! Vamos ligar pro Elvis para ele fazer um churrasco pra gente, então. Então, deu tempo aqui de informar, duas fontes, né? Uma da diretoria e um jogador. Salários pagos neste momento, então... Que isso, o almoço já vai ser um japinha.
Pode ir qualquer japa hoje aí que você vai encontrar jogador da Ponte. Você tá apertadíssimo, vira um mês, cai o salário e já... Não, vamos almoçar fora hoje. Aí já fica com o salário curto de novo. Eu sou desse time aí, só se vive uma vez, né? Passa de passagem. Ainda mais sexta-feira, tem Palmeiras e Chelsea hoje, 10 horas da noite. Vamos arrebentar hoje, hambúrguer pra todo lado. O jogador, ele gosta de churrascaria, né? Então pode ir nas churrascarias mais incrementadas de Campinas que vai ter um Ponte Pretano lá, porque caiu o pagode. Sensacional. Carlão, até segunda-feira, Valeu, gente. Boa sexta aí, boa sorte a tricolores e palmeirenses. Domingão tem Série C com o jogo do Guarani. Domingão tem Série C. A gente volta. É isso aí. Então, CBN Esportes volta na segunda. Hoje não tem Arena, tem Fluminense, Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Grande abraço, bom final de semana a todos. CBN Esportes Campinas.